Vamos falar com Deus. Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor possa nessa manhã, com certeza, em mais um dia de campanha, né? Segunda, terça, quarta, quinta, é o nosso 34º dia. Eu tenho que contar nos dedos, irmão, porque senão eu me perco toda. Pense como é assim com a rédea bem curtinha. Pra eu não me perder e não sair do fio da meada, né? Mas nessa manhã, com certeza, a estrada que nos conduz para o céu é uma reta livre de perigo, isenta de curvas perigosas, e que com certeza aquele que nos tem guiado, conduzido na sua presença bendita, ele nos orientará, ele nos aconselhará, e os seus braços onipotentes estarão sempre em nossa volta, nos protegendo e nos livrando e nos fortalecendo de todo perigo. Pode confiar em Deus, porque com certeza, por mais negro que seja o teu vale, por mais escuro que seja a tua noite, é nesse momento que nós enxergaremos o trabalhar de Deus na nossa vida. É por isso que nessa manhã nós estamos aqui com a nossa vida, em nome de Jesus, prostrado aos pés do Senhor, na certeza de que Ele tem e vai continuar contribuindo e construindo situações que possam corroborar com o nosso sucesso, que possam trazer ao nosso coração fortalecimento e reforço em meio às adversidades da vida. Se você tem semeado na presença de Deus, pode ter certeza, Ele é um campo fértil e que nos garante uma abundância na nossa colheita. Quando nós semeamos no reino de Deus, nós temos, aleluia, a certeza, a garantia de que a nossa colheita ela não vai ser frustrada. Quando nós semeamos no reino de Deus, nós temos a garantia de uma colheita abundante, porque o nosso Deus não falha, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é eterno, o nosso Deus é bendito, é dele que provém os recursos que precisamos para termos uma vida abençoada e diferenciada. Se nessa manhã tu tem alicerçado a tua vida e edificado a tua fé naquele que não mente, naquele que não falha, naquele que não muda, eu digo pra você que mais feliz não, bem-aventurado és tu, muito mais do que feliz, é tu que tens feito do Senhor a tua confiança. O Espírito de Deus, Ele te conduzirá, o Todo-Poderoso nos ajudará, e quando precisarmos dele, que clamarmos por Ele, Ele de pronto se levantará e agirá em favor da nossa vida. Eu não tenho dúvida, por isso eu prego, eu não tenho dúvida, por isso eu falo, que Deus, o Senhor, Ele tem trabalhado na minha vida? Tenho sofrido? Tenho apanhado demais, meu irmão. Pense aí. Mas eu tenho aprendido, aleluia, que em meio a essas batalhas que nós travamos, que nós nos aproximamos mais de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria no Espírito, é obediência no Senhor, é busca incansável na presença do nosso Deus, que isso vai trazer para nós fortalecimento e projeção para um amanhã de vitória que nos está reservado. Eu não tenho dúvida, querido, que nessa manhã Deus está preparando um tempo oportuno para que nós venhamos caminhar na sua presença e contemplar das vitórias que Ele tem para a nossa vida. Eu não tenho dúvida mesmo que as oportunidades que o Senhor tem preparado para nós, Ele vai trazer uma a uma, se você tiver perdido, de volta. Porque Deus, o Senhor, Ele faz isso na nossa vida. Ele abre portas de oportunidades, e quando nós perdemos, ou de forma displicente, não percebemos que era um projeto que Deus tinha para a nossa vida, Deus, o Senhor, se encarrega de fazer com que ela dê uma volta, aleluia, e se abra novamente na sua vida, para que você saiba que os que esperam no Senhor, eles terão as suas forças renovadas. Eles aguardaram no tempo de Deus. E o Senhor Todo-Poderoso, assim como nos prometeu vitória, Ele nos restaurará. Ele nos abençoará até que seja dia perfeito. Por isso, em nome de Jesus, nessa manhã eu lhe digo, não desista. Levanta a bandeira da vitória. Não recua, porque acuado e encurralado vai ser o diabo e o inferno se levantar contra a igreja do Senhor. Nós somos por Ele querido, meu amado. Nós somos por Ele protegido, meu irmão. Em nome de Jesus, pode ter certeza de uma coisa: Deus está no controle da minha e da tua situação. A Bíblia fala que Ele é a esperança da igreja. Ele é o fortalecedor do seu povo. É nos desertos, ou melhor, são nos desertos mais áridos, quando nós cruzamos os momentos mais difíceis, as circunstâncias mais adversas, é nesse momento que o Senhor age em favor da nossa vida. Não importa o tamanho da dor, não importa se nessa manhã o teu rosto está banhado de lágrimas. Eu creio que nessa
nessa manhã o céu há de se manifestar, o Senhor há de se erguer, o Senhor há de fazer coisas tremendas para que o nome dele seja glorificado na nossa vida e a nossa alegria seja estabelecida e o nome do Senhor seja exaltado. Que nessa manhã você possa se levantar. Hoje, mais um dia de campanha, 34º dia. Quando eu olho para a situação de Elias, Elias não estava vivendo um momento bem saudável da sua caminhada cristã, um momento sem turbulência da sua caminhada cristã, de maneira alguma. Naquela ocasião que ele estava na caverna, ele estava passando por um momento de perseguição ferrenha, meu irmão, estava ameaçado de morte, ele estava passando por um momento de fragilidade ministerial, e é justamente nesse período de fragilidade ministerial, é nesse período de vulnerabilidade na nossa vida emocional que Satanás ele investe. Ele puxa nosso tapete, ele se levanta rosnando que nem um cachorro velho babando para nos fazer medo e nos tirar da presença de Deus e tirar os nossos olhos do foco, que é o próprio Senhor, que é a garantia da nossa alegria. Mas nessa manhã, Deus, o Senhor, manda dizer, ele ainda tem cavernas para nos guardar, para nos proteger, para nos alimentar, para falar conosco e nos conduzir até onde ele quer nos levar. Foi isso que aconteceu, aleluia, na vida do profeta. Eu lhe digo nesta manhã, querido, aleluia, Deus, o Senhor, ele sabe todas as coisas. A Bíblia fala de forma muito clara que o Senhor, aleluia, ele sabe de todas as coisas. E eu sei que se tudo colabora para o nosso bem, a ida de Elias para a caverna foi da parte de Deus uma situação que o Senhor permitiu, foi permissiva. A ida de Elias para a caverna foi permissiva. Sabe por quê? Porque enquanto Deus não cumpriu o que ele tem na tua vida, ele em alguns momentos vai nos tirar do meio para nos poupar. Ele vai nos tirar, aleluia, daquele rancho de ameaça para nos preservar em vida. É por isso que eu entendo, aleluia, que em alguns momentos o Senhor nos faz passar por retiros espirituais forçados para nos preservar em vida. Porque se você continuar em meio à peleja de frente, você vai tombar. O diabo vai te destruir. E essa guerra não é para ele vencer, é para a igreja do Senhor triunfar. E eu entendo que naquela ocasião, Deus permitiu com que Elias se ausentasse, fosse para a caverna, porque lá na caverna ia ter suprimento de Deus. A Bíblia fala que o anjo do Senhor visitou Elias algumas vezes e levou pão, levou água, levou palavra de ânimo, até que o Senhor se revelasse para ele. E eu entendo nessa manhã que nessa caverna, nesse lugar de abrigo divino, nesse lugar de proteção divina, nesse lugar de abrigamento santo, aleluia, não é um lugar onde você está dando de covarde não, meu filho. Covarde não, porque quem conhece a tua luta sabe e muito bem que foi uma permissão de Deus para te preservar em vida até que ele abra, aleluia, as comportas do céu no seu momento e mande a tua vitória. Nesta manhã, querido, em nome de Jesus, recobre o ânimo e comece a ensaiar o cântico do teu triunfo. Nesta manhã, comece a ensaiar o cântico da tua vitória. Eu creio que é possível, aleluia. É possível a igreja de Deus ser vitoriosa em meios tempestuosos. É possível, aleluia, a igreja se levantar em tempos de crise. Portanto, nesta manhã, em nome de Jesus, se levante, viva a vitória que Deus tem para a tua vida. Ainda que nesse momento você esteja que nem Elias numa caverna, não desista. Continua na presença do teu Deus, porque dias melhores virão. E o melhor do Senhor, das dádivas de Deus, das bênçãos que Deus nos prometeu, Ele vai nos entregar. Naquela ocasião, aleluia, que Elias estava naquela caverna, Deus, o Senhor, mandou o suprimento. É manhã de providência. Pode ter certeza. Se porventura aí na tua caverna tá faltando o que comer, tá faltando o que vestir, querido, espera que tu vai ver Deus, o Senhor, tocar num, tocar no outro, mas tu não vai morrer de fome e nem de sede nessa situação. Deus sabe do que é que eu tô falando. Ontem eu passei por esse vale grande, irmão. Pensa num vale grande que eu passei, mas eu passei e o Senhor está comigo. Deus sabe da
da luta ferrenha que tem sido travada nas áreas de recursos, de provisão na vida dos profetas de Deus. E ontem eu passei por essa situação e estou contando para que você saiba que o nosso Deus nos faz passar em meio a uma crise para mostrar para nós que ela não ia nos matar. E é por isso que nessa manhã eu estou aqui, na caverna com você. Aleluia. A Bíblia fala que houve um momento na vida de Davi também, que ele foi para a caverna de Adulão. Um lugar, querido, de pessoas perigosas. Um lugar de pessoas que eram mal vistas pela sociedade. Um lugar de pessoas que se escondiam lá porque estavam devendo, porque estavam sob a ameaça de morte. Então, naquela ocasião, Davi também, como se encontrava sobre o peso de uma palavra de ameaça por parte do seu próprio rei, a Bíblia fala que ele se lançou, que ele se arrancou para a caverna de Adulão. E naquela ocasião, a Bíblia fala de forma muito clara que aquele homem, como já tinha chamado de liderança, ele não morreu naquela caverna, mas dali, queridos, escute isso, dali, daquele lugar de derrota, daquele lugar de total deterioração humana, de destruição do emocional e das falências da alma, foi naquele lugar que Deus levantou Davi e um grande exército de valentes. Quando Davi saiu da caverna de Adulão, ele saiu para vencer, ele saiu para governar, ele saiu para reger um povo que ele mesmo capacitou em tempos de crise. Eis, quenebra, canto, candaraba, súbia. É nesse tempo de crise que Deus, o Senhor, está mostrando as habilidades administrativas que tu tens. Deus está mostrando as habilidades espirituais que tu tens, a tua força essa que tu desconhecia, que tu também tem. Desce na rabachebra, cante, na presença de Deus, porque nesta manhã Deus vai dizer, antes de tu sair desta caverna, que nem saiu Davi, que nem saiu Elias, Deus vai não só te suprir, te alimentar, como Ele vai te mostrar, aleluia, que existem 12 talentos que estão aí guardados, que estão aí escondidos, que são desconhecidos, para que tu saiba quem tu és na mão desse Deus. Esse Deus é Deus de bênção, querido, é Deus de vitória, é Deus de providência, é Deus de coisas novas. Nessa manhã pode ter certeza de uma coisa, você não vai perecer, o Senhor te ama, Ele vai responder em nome de Jesus, Ele vai se levantar em nome de Jesus, Ele vai dar um cala-boca nessa tempestade em nome de Jesus. A Bíblia vai falar, aleluia, em um dos evangelhos, se eu não me engano, é no livro de Lucas, que, aleluia, o Senhor disse, fica aqui, eu vou ficar aqui orando, vocês passem esse Jordão, porque passem esse mar, que eu vou encontrar com vocês. E a Bíblia fala que assim como o mestre o Senhor mandou, eles fizeram o que o Senhor havia mandado. E naquela ocasião, um grande vendaval se levantou, naquele momento em que eles estavam se deslocando para outra margem daquele rio, uma grande tempestade, um vendaval se levantou, e grande foi, aleluia, o saculejo. Eita! Grande foi a saculejada, e era gente pra cima, era gente pra baixo, era gente com medo, era gente apavorada, era gente atribulada, mas o barco que Jeová ordena não vira não, meu filho. Pode até saculejar, pode até, aleluia, ser açoitado pela fúria das águas, mas uma coisa eu te garanto, Jeová chega antes da peleja ser maior do que a tua condição de estruturamento, de se manter de pé em meio a um barco atolado pela tempestade. Eita, Jecamanar, Suíte, eu creio que nessa manhã Deus, o Senhor, vai agir. A pergunta do discípulo foi, Senhor, tu não te importa que nós perecemos, não? Eita, Jeová! A pergunta do discípulo foi, Senhor, tu não se sente mal, não? Em ver a gente nessa peleja medonha e não fazer nada, não? Como é que tu faz um negócio desse com a gente, Senhor? Que luta é essa? Isso não causa no teu coração constrangimento, como o Senhor que pode fazer alguma coisa e nada faz? Eita, quem já não fez essa pergunta para o Senhor? A Bíblia fala que naquele momento Jesus repreendeu e acalmou o mar, e depois ele disse, aleluia, por que vocês são tão tímidos? Eita, Jesus, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não abrem a boca e não profetizam? Porventura não sabe que eu vos dei sabedoria, força, graça e poder? Olha aí o projeto de Deus, olha aí o estreito. São bênçãos, são vitórias,
são autoridades, são estruturas que nós temos delegado pelo Espírito de Deus na nossa vida, que nós só vamos entender quando nós estivermos dentro da caverna, quando nós estivermos no meio da tempestade, quando nós estivermos no meio do mar revolto, que o Senhor, Ele com certeza, Ele nos delegará situações que nós com certeza poderemos administrar e o nome do Senhor vai ser glorificado na nossa vida. Por que sois tão tímidos? Por que tu não age? Por que não toma tu uma decisão? Eita, Jesus! Fala, Jeová! Deus está falando com crente na terra. Anda, camanarabassudecaia. Eu sei, querido, que existem situações que são infinitamente superiores à nossa condicionante de agir. Então, se Deus, o Senhor, não der o sinal verde para você agir, espere no Senhor. Mas se Deus, o Senhor, te der autoridade, se Deus, o Senhor, disser vai, se Deus, o Senhor, disser não se deixe abater, não morra nessa situação, que eu vou ser com você, que eu vou te honrar. Então, em nome de Jesus, pode se levantar e romper, aleluia, na presença de Deus com brados de glória, com brados de aleluia, porque as cadeias vão cair por terra. E Deus, o Senhor, de forma tremenda, Ele vai te exaltar. Eu creio que nessa manhã, ainda que nós viemos estar num beco sem saída, o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Deus tremendo, Ele vai botar por terra todo o perigo, toda a adversidade, toda a turbulência e vai mostrar para mim e para você que quem está no controle desse negócio é Deus. É Deus, querido, que está no controle desse negócio. Acredite, mudanças virão. Quem espera no Senhor, com certeza, alcançarão dele uma saída para o seu propósito. Alcançarão vitória em meio ao seu caos. Deus, o Senhor, assim como delegou Neemias e disse, vá e erga, aleluia, os muros tombados, porque eu, Senhor, te levantarei como governador do meu povo e transformarei toda a miséria num projeto de restauração. Ei, nesta manhã, assim como Neemias foi e encontrou em meio àquela promessa de Deus muitos que se oporam àquilo que o Senhor havia lhe delegado, eu digo para você, muitos são aqueles que se levantarão em oposição à obra do Senhor na tua vida. Ah, menina, ah, bicha véia besta, ah, profeta metido, ah, isso e aquilo. Oh, meu Deus do céu, o que me chamam de metida, o que me chamam de arrogante, o que me chama de menina na fé, não tão, meu irmão, não tá no gibi. Só que eu aprendi, aleluia, eu entendo, aleluia, que só os meninos veem a Deus, aleluia. Quem não for puro de coração, quem não for como uma criança, não vai poder ver a Deus. Esses que se dizem bons são demais, cheios de sabedoria, os adultos, eles jamais vão contemplar, aleluia, as coisas que só menino vê. Porque menino, aleluia, é quem anda sobre as águas. Menino, aleluia, é quem fala em mistério com Deus. Decanabra, caçudecomanai. Menino não se envergonha não, meu filho. Tá com as mãos sujas, tá aqui só misericórdia, mas tá no meio de do meio do povo, numa festa medonha, porque ele não tem vergonha de nada, porque é menino. A sua meninice, ou seja, a sua inocência, isso fala de inocência, não lhe permite ser maior do que ninguém, não lhe permite passar por cima da autoridade de ninguém. Ele simplesmente é movido por aquilo que é maior, pela autoridade máxima da sua vida, que é o Espírito Santo. Eu sei, querido, que oposições virão, a luta é grande, mas não se renda. Deus é contigo e Ele vai honrar a palavra que da tua boca sair. Revista-se, pois, agora do poder de Deus e você vai contemplar a vitória que Deus, o Senhor, está mandando sobre a tua vida. Mesmo que aos teus olhos a situação pareça irreversível, Deus, o Senhor, Ele há de estremecer a terra. Ele vai fazer algo tremendo acontecer para mostrar para nós que aquele que sentado num trono de glória está. Ele tem as rédeas do universo na sua mão e uma vez que Ele fala, está falado, e uma vez que Ele diz, fica dito. E nesta manhã você vai crer, você vai orar, você vai glorificar, você vai se entregar na presença de Deus e você vai contemplar, aleluia, toda a fúria do inferno caindo por terra. Senta agora, o Espírito Santo te selando. Senta agora, o Espírito Santo te enchendo. Senta, meu filho, agora, a poderosa mão de Deus te guiando. Eu sei, aleluia, que em alguns momentos nós temos a impressão de que o tempo não passa, de que nós vamos sucumbir em meio a esta peleja. Mas nessa manhã pode ter certeza, o provedor, o abençoador, o Senhor, o Deus do impossível, Ele vai botar por terra
todo levante do mal contra a nossa vida. E nós de joelhos somos mais fortes do que um exército de pé. Guarda essa palavra. Nós, a igreja, de joelho, somos mais fortes do que um exército de pé. Eu creio que nesta manhã o Senhor nos dará estratégias, o Senhor nos dará sabedoria, e Ele vai, em nome de Jesus, desmantelar todo o exército do mal de forma extraordinária, e vai mostrar para nós que uma vez que nós confiarmos no seu poder, Ele provê, Ele age de forma de repente, para mostrar para mim e para você que a nossa fé ela é poderosa para trazer à existência coisas tremendas que nós nunca pensamos um dia em realizar. Nessa manhã, querido, a poderosa mão de Deus está em ação pela nossa vida. A poderosa mão de Deus está em ação pelos nossos projetos. Ainda que em alguns momentos a tua fé seja pequena, ainda que em alguns momentos você diga, pastora Ivna, eu não vou conseguir suportar. Vai sim, vai filho, vai conseguir sim. Não tenha medo. Nesta manhã, Deus, o Senhor, está tangendo do nosso meio tudo aquilo que nos desvanece a fé, tudo aquilo que nos tira, aleluia, da presença de Deus, do foco da vitória. Peça ao Senhor força, busque nele ousadia, e eu lhe digo, meu filho, em nome de Jesus, vai chegar o momento em que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e aí nós vamos cantar que nem a Rose. Vai ser só alegria, vai ser só alegria. Sabe por quê? Porque Deus vai intervir na minha e na tua vida de uma forma sobrenatural. E tudo aquilo que nos sujeita, tudo aquilo que nos humilha, será quebrado e restaurado. Porque o Espírito Santo entrará de forma tremenda e abundante e vai sanar o nosso gemido, transformando em verdadeiros gargalhos de vitória na presença do nosso Deus. Está chegando o tempo da tua vitória. O teu cativeiro vai virar e tu darás, em nome de Jesus, um testemunho tão grande que há de ecoar nos ouvidos da terra, que Deus, o Senhor, consolou o teu coração e mudou, pois, o curso da tua história. Oh, glória! Espírito Santo querido, é na tua presença que estamos agora, em mais um dia de campanha. Sabemos, ó Deus, que para ti impossíveis não há. É por isso que nesta manhã continuamos aqui, esperando com paciência no Senhor, porque tu há de se inclinar para nós e ouvir o nosso clamor. Está escrito que o Senhor quebrou toda a humilhação, toda a escravidão. Olha aí, de Quenebra, Cantarabassuité. Olha aí o Senhor endireitando aí a tua vereda. Olha Deus abrindo um caminho de vitória. Olha Deus nessa manhã aplanando e aterrando o teu vale. Nesta manhã Deus manda dizer, eu te mostrarei da minha glória, assim como eu tenho te prometido, assim como eu tenho usado e anunciado através dos meus profetas na terra. Todavia eu, Senhor, te mostrarei aquilo que eu tenho te anunciado antecipadamente, porque sou Deus que não falha. Porventura eu levantaria um mensageiro trazendo uma boa nova para trazer ao teu coração uma expectativa de renovo, de crescimento, de transformação, e eu ficasse calado e não pudesse realizar e não pudesse trazer à existência? De maneira alguma. A tua vitória está chegando. Deus está vindo e vem cheio de força, cheio de ousadia, cheio de graça, e Ele vai, em nome de Jesus, de forma tremenda e especial, pessoalmente, agir a Mandagassuité em favor da tua vida. Contempla nesta manhã o Senhor agindo poderosamente, porque esta causa é do interesse de Jeová, é do interesse de Deus. Ele tem ficado calado, mas isso não significa dizer que Ele não está agindo. Ele está agindo e Ele vai fazer coisas tremendas para que o nome dEle venha a ser glorificado. Por isso, nesta manhã, ó Israel, povo escolhido de Deus, nação separada do Senhor, povo de exclusividade sua, peculiaridade sua, é você, aleluia, que Deus, o Senhor, vai se utilizar para fazer milagre na terra. Por isso, toma posse dessa palavra. Está chegando aí um tempo de vitória, um tempo de novidade para a tua vida, e eu não tenho a menor dúvida que até o fechar desta campanha, meu irmão, seja fiel nos teus votos, e Deus, o Senhor, Ele vai continuar abençoando. Porém, se tu fores infiel, com certeza
muitas portas se fecharão para a tua vida, mas nessa manhã seja fiel, porque aquele que é fiel permanecerá fiel e não negar-se-á, aleluia, em nos ajudar, em agir em favor da minha vida e da tua vida também. Por isso, nesta manhã, em nome de Jesus, pague seus votos, fique na presença de Deus. Começou essa campanha, vamos até o 40º dia, vamos lá, vamos continuar orando, vamos continuar buscando, vamos continuar na presença do Senhor nos humilhando, porque com certeza se Ele prometeu, se Ele falou que vai nos tirar dessa caverna e vai nos fazer descer a Gigal e vai completar a obra que começou na nossa vida, vai, meu irmão, como vai? É disso, aleluia, que eu quero que você não se esqueça, que Deus, o Senhor, Ele agirá em favor da minha vida e em favor da tua causa, e logo, muito em breve, nós cantaremos o hino da vitória. Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa, em nome de Jesus, abrigar essa palavra no teu coração, porque no tempo certo ela há de frutificar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus vos abençoe, queridos. Ivina Medeiros é bênção. Está no ar o Palavra Profética. Palavra Profética com a pastora Ivina Medeiros.